seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Para você que está chegando hoje, inscreva-se agora nesse canal, clicando aqui no botão inscrever-se, o botão vermelho aqui embaixo do quadro de transmissão. Inscreva-se, ative as notificações para receber sempre a notificação quando um novo vídeo for publicado pela Seichonoye. Por que é tão bacana se inscrever nesse canal? Porque as mensagens da Seichonoye são mensagens de luz, mensagens que elevam o padrão do nosso pensamento, do nosso sentimento e fazem com que a gente tenha na nossa vida cotidiana mais plenitude, mais alegria, mais felicidade. E não é para isso que nós vivemos? Para manifestar a felicidade, para vivermos e sermos muito felizes? Então, bora ser feliz! Clica aí em inscrever-se, ativa a notificação e fique sempre conosco cada vez que nós lançarmos um novo vídeo. Se você já é inscrito, então está na hora de compartilhar o bem, está na hora de fazer o bem ao próximo. De que maneira então? Clique então aqui no botão compartilhar e mande o link desse vídeo para um amigo, um familiar, alguém que faz muito tempo com quem você não conversa, alguém que você tenha acabado de conversar. Clique e envie o link. O assunto de hoje, dessa reunião para tratarmos sobre assuntos da vida cotidiana é viver a felicidade dentro de casa. Ai, que alegria, preletora, falar sobre a vida feliz dentro de casa. O professor Masaharu Taniguchi, deixa eu apresentar que livro que eu vou utilizar hoje, né? Volume 7 da coleção A Verdade da Vida. Esse volume fala sobre vida cotidiana, tudo a ver com os nossos encontros de sexta-feira à noite. Volume 7 da coleção A Verdade da Vida é uma coleção de 40 volumes. Esse é o volume que fala como viver, que dá preceitos para viver no cotidiano uma vida digna do Filho de Deus que nós somos. Então fala como viver de maneira alegre, como viver em paz com as pessoas, como aproveitar bem as horas do dia, como ter autocontrole. É um livro fantástico, gente. Se você tem em casa, leia. Se você já leu, releia. E se você não tem ainda, você pode adquiri-lo através da nossa livraria virtual, livrariasni.org.br, livrariasni.org.br. Entre todos os títulos que vão aparecer ali, esse que nós utilizamos é A Verdade da Vida, volume 7, Vida Cotidiana. E aí, nós vamos iniciar a falar sobre a vida familiar, o comportamento dentro do lar, utilizando então o volume 7, é o último capítulo do livro, gente. Eu tenho a impressão de que o Sagrado Mestre não fez isso por acaso, né? E vou compartilhar aqui só nós aqui, se sair daqui eu já sei quem foi que contou, sei que foi você, mas eu tenho a impressão de que ele, o Sagrado Mestre, quando compilou esses textos e colocou esse artigo, essa parte para falar sobre vida familiar como o último preceito desse livro, não foi por acaso. E vou dizer por que eu acho que não foi por acaso. Nós aprendemos diversas orientações, nós recebemos diversas orientações sobre como viver, sobre como conviver, é a palavra certa, sobre como conviver com as outras pessoas de uma maneira agradável. A gente aprende na escola, aprende em casa, aprende palavrinhas mágicas, por favor, com licença, muito obrigado, como conversar, como se expressar, como se portar, como comer, como levantar, como sentar. A gente aprende tudo isso, não é verdade? Em todo canto sempre tem alguém dando uma orientação sobre como é o verdadeiro viver ou conviver adequado com todas as pessoas. Mas acontece, com muito amor, que às vezes a gente não coloca essas orientações ou esses preceitos, essas boas práticas em exercício dentro da nossa casa. Então, às vezes pode acontecer de fora de casa a gente ter um determinado comportamento, uma linha muito bonita, a gente é muito limpinho, muito arrumadinho, muito asseadinho, muito educadinho fora de casa, mas às vezes quando chega em casa a gente acha que não precisa fazer daquele jeito,
Por quê? Lá fora, tudo bem, eu aplico todas as boas regras, as boas práticas para conviver com as pessoas. Mas aqui dentro da minha casa, a casa é minha. Eu tenho que ter liberdade para fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, me vestir como eu quiser, sentar como eu quiser, deitar como eu quiser, etc, etc. E aí, às vezes, a gente não percebe, mas isso vai fazendo com que a nossa vida familiar, ela vá ficando assim, cansativa, enfadonha, às vezes até pesada. Existem pessoas que adoram ficar na rua, né? Adoram ficar na casa dos outros, adoram conviver com os outros, adoram passear, mas não gostam muito de ficar dentro de casa. E aí precisam observar o que é que dentro de casa não é tão interessante quanto fora. E às vezes esse nada interessante está justamente no convívio com os familiares, na forma de lidar com as coisas dentro de casa. É como se a gente pegasse as boas práticas e utilizasse apenas como uma aparência, porque é bonito de ver, é colorido de ver, é arrumadinho de ver, mas dentro de casa não precisa. Dentro de casa pode ser tudo sujo, tudo desorganizado, tudo desleixado, tá? E aí o professor Masaharu Taniguchi, então ele começa esse capítulo, que é o último, e não deve ter sido por acaso, né? Dizendo assim, ó. Quando encerramos o expediente de mais um dia de árduo trabalho e chegamos em casa, o lar deve ser para nós um verdadeiro paraíso. Quando nos sentamos à mesa para jantar, vemos diante de nós os rostos alegres de nossos queridos familiares e, trocando sorrisos cheios de amor e carinho, relatamos uns aos outros os acontecimentos do dia que passou. É nessas horas que ficamos livres de todo o peso que carregamos nos ombros e nos sentimos consolados, reconfortados e curados do cansaço de um dia inteiro de trabalho, graças ao ambiente de liberdade e descontração, às palavras carinhosas dos familiares e à alimentação que revigora o nosso corpo. Este é o quadro de um lar feliz que constitui um verdadeiro paraíso na Terra. Talvez, enquanto eu estivesse lendo aqui, muitos de vocês tenham realmente se identificado com essa cena. Ai, quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho ou de estudo, a família se reúne, a gente se ampara e janta junto, e cada um fala como foi seu dia, e aí todo aquele peso, aquele cansaço é deixado para trás, e eu sou revigorado pelo amor e pelo carinho dos meus familiares, né? Talvez entre todos nós que estamos aqui participando dessa atividade, realmente existam pessoas assim, mas talvez não existam, né? Talvez existam outras que pensem, nossa, esse para mim é o cenário ideal, mas isso jamais aconteceria na minha casa, né? Porque minha mãe é assim, porque meu pai é assado, porque meu filho isso, porque o cachorro aquilo, porque a minha sogra é assim, porque meu sogro é assado. E aí começa a desmontar esse cenário perfeito, ideal, né? Como o mestre chamou aqui, como é que ele falou? Esse verdadeiro paraíso na Terra, a pessoa vai desmontando tudo isso e quando vê vira um inferno, né, na face da Terra. Na minha casa não é assim maravilhoso. E aí, muitas vezes, esse é o cenário que todos nós queremos por vários motivos. Ou porque a gente já viu alguma família assim e fica tentando, né, viver essa experiência. Puxa, é isso que eu gostaria de viver. Essa família feliz, essa família alegre. Olha que família que se ama, que se apoia, que se dá bem. Os pratos combinam, os garfos estão todos bem colocados, os copos são todos do mesmo jogo. Ai, que alegria, ai, que felicidade. Muito obrigado. Meu Deus, olha que lar lindo. Né? Às vezes a gente viu algum lar assim e quer viver essa experiência, ou às vezes até propaganda. Né? Tem pessoas que, como não vivem uma determinada situação no lar e veem essa determinada situação retratada numa esquete, numa propaganda, numa novela, num filme, enfim, pensa, puxa, eu gostaria muito de viver essa experiência. E aí, às vezes não consegue fazer a aproximação daquilo que hoje está concretizado na minha casa com esse ideal que estão pintando para mim através de um filme ou de uma vivência ou mesmo de uma passagem do livro, como é o que aconteceu agora, né? Aí o professor Masaharu Taniguchi, ele vai dizendo para nós o seguinte,
que existe uma forma de tornar o nosso lar esse verdadeiro paraíso na face da terra. E a forma de nós modificarmos o nosso lar não é modificando os membros da casa, porque às vezes a gente pensa, não dá certo por causa do meu filho, não dá certo por causa da minha esposa. E na verdade não é assim. Ele diz que cada um dentro daquele lar executa um determinado papel. Às vezes um é mais assim, outro é mais assim, outro é mais para cima, outro é mais para baixo, mas esse ser para cima, ser para baixo, ser assim ou ser assado, faz parte da dinâmica dessa família. E a dinâmica dessa família pode ser também harmoniosa, desde que eu coloque essa situação de maneira propícia para caminhar na direção da harmonia. Tá? Aqui na página 231, ele escreve assim, ó: o principal motivo por que muitos lares não são verdadeiramente Seichonoye, aqui um parêntese, tá? Para quem ainda não sabe, Seichonoye, essas palavras em japonês, traduzindo ao pé da letra, significa lar do progredir infinito. Então eu vou reler, modificando a palavra Seichonoye já para a tradução, tá? O principal motivo por que muitos lares não são verdadeiramente lar do progredir infinito, repletos de paz, está no fato de que nesses lares todos pensam displicentemente que dentro de casa não é preciso manter o autocontrole. O autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo. É fazer com que o nosso eu superior triunfe sobre o nosso eu inferior. Em outras palavras, é fazer com que o nosso eu verdadeiro triunfe sobre o falso eu, tá? Puxa vida. Eu gostaria de compartilhar, eu sempre gosto de contar algum relato da minha família, da minha casa, de algum amigo próximo. Os livros da Seichonoye têm inúmeros relatos, tem inúmeros que eu também gosto de contar. Nesse da família, eu gostaria de contar um relato da minha família, né? Uma vez uma preletora falou para mim, por favor, não diga mais que a sua mãe era uma pessoa brava, porque a sua mãe é tão maravilhosa, e de fato ela é maravilhosa. E mesmo quando ela era muito brava, ela já era maravilhosa, né? E a Seichonoye nos ajudou a enxergar isso. E aí olha que interessante, eu venho de um lar tradicionalmente cristão. Nós conhecemos a Seichonoye quando eu tinha 9 anos de idade. E aí, quando a Seichonoye chegou até a nossa casa, era um lar extremamente desarmonioso. Meus pais viviam numa desarmonia profunda. Meu pai tinha o hábito de se embriagar. Hoje meu pai já está no mundo espiritual, mas na época ele tinha o hábito de se embriagar. E aí ele era uma pessoa assim bastante reativa, ele não tinha muita iniciativa. E minha mãe, ao contrário, era uma pessoa, claro, né, se meu pai era reativo, algum dos dois tinha que ser proativo. E minha mãe tinha bastante iniciativa, ela era uma pessoa extremamente controladora, muito brava, muito enérgica. Claro, né, hoje a gente entende. Ela estava se responsabilizando pelo lar todo, porque achava que não podia contar com o marido, tinha que educar as filhas, então como é que faz? Tem que tomar as rédeas, né? Tem que acabar sendo general, como muitas vezes a gente imaginou que a mãe fosse. E o vizinho da casa ao lado, gente, o lar do lado, a casa do lado, era uma família Seichonoye. E esse quadro aqui que o mestre está contando no comecinho desse capítulo, era exatamente o que essa família fazia. As casas são muito próximas, então a gente escutava o horário do jantar. Na minha casa, o horário do jantar, minha mãe não deixava a gente brigar na mesa, ela não batia na mesa, enfim. O horário do jantar, o horário do almoço, a da família toda reunida, era sagrado. Não podia fazer arte, né, que é o que os pais fazem quando os filhos... os pais chamam quando os filhos fazem alguma coisa que os pais não gostam. Não podia fazer arte, mas também não podia brigar, não podia gritar, não podia discutir. As irmãs não podiam brigar entre si, porque a mesa da refeição era sagrada. E é até hoje, tá? Mas a gente escutava que era ali, todo mundo comendo em silêncio, não tinha essa conversa como foi seu dia, tá tudo bem. Às vezes a gente falava alguma coisa e já recebia uma reprimenda, às vezes não falando, mas só o olhar firme da mãe, como se dissesse, o que você fez estava errado.
E o vizinho, na casa ao lado, no horário do jantar, que às vezes coincidia de ser no mesmo horário, a gente escutava que a família estava reunida à mesa, né? E que todos contavam alguma coisa, que a gente não escutava o que era o que contavam, mas todos gargalhavam juntos. E aí eles conversavam mais alguma coisa e depois gargalhavam juntos. Para mim, esse era o referencial de uma família feliz, né? Mais do que propaganda de margarina, como o pessoal costuma falar, o referencial de família feliz era esse, em que eles conseguiam conversar, que era uma coisa que dificilmente a gente conseguia fazer em casa, e dessa conversa eles não brigavam uns com os outros, eles riam, eles gargalhavam. Acontece que, quando a Seitonê chegou à minha família, um dia nessas conversas aqui cotidianas, eu vou contar como foi que chegou, né? Por que a Seitonê chegou à nossa família? Mas foi essa vizinha da família feliz que apresentou a Seitonê para minha mãe, convidou minha mãe para uma reunião da Seitonê e minha mãe foi, porque estava desesperada. E quando chegou lá, primeiro que a palestra foi toda para minha mãe, e segundo que quando ela foi receber uma orientação pessoal, o preletor que estava orientando naquele dia pediu para ela fazer um caderno de elogio para o meu pai, que era o maior alvo de crítica da minha mãe, né? E aí minha mãe voltou para casa, ficou braba, porque imagina, ela que trabalhava, cuidava da casa, cuidava das filhas, educava e tudo mais, tinha que elogiar um marido que bebia, que não parava emprego, que não tinha proatividade para nada. Mas tudo bem, já que o preletor mandou fazer, eu vou fazer só para poder ir lá na Seitonê um dia e falar, ó, isso aqui não funciona. E minha mãe voltou para casa e foi fazer um caderno de elogio. Gente, o caderno de elogio da Seitonê é pegar um caderno, a gente tem até um diário, né? A gente tem uma caderneta que a gente adquire na Seitonê que ensina como fazer isso todos os dias e que é para colocar lá elogios aos membros da família. E o preletor só perguntou para minha mãe, você tem um caderno em casa? Tenho. Então você vai escrever no caderno elogios para o seu marido. Minha mãe voltou braba, mas tudo bem, vou fazer. E ela começou a elogiar meu pai. E fazia muitos anos que eles não se elogiavam mutuamente. E minha mãe foi redescobrindo os pontos maravilhosos que fizeram com que ela se apaixonasse por aquele homem. E ela foi elogiando meu pai, elogiando meu pai, elogiando meu pai. E gradativamente ela começou a praticar sozinha, gente. Ela fazia isso sozinha. Só ela elogiava, tá? Só ela fazia as orações da Seitonê no começo. E aí, gradativamente, o lar foi se aprumando. O marido foi tomando atitudes mais diferentes, as filhas também. Ela própria começou a se modificar. Veja que ela estava fazendo diário de elogio para o marido, mas ela própria começou a se comportar de outra forma, uma maneira mais amena, e gradativamente aquela casa realmente se transformou num lar, né? Para encurtar bem a história, que o nosso tempo é curto, hoje, a gente tem a maior felicidade de se reunir. Meu pai já está no mundo espiritual, mas ele teve a oportunidade de vivenciar isso. Ele e a esposa tiveram a oportunidade de viver um lar harmonioso com as filhas, né? Hoje, minha irmã mais velha é casada, ela tem filhos. A minha irmã do meio, ela já retornou para o mundo espiritual, mas deixou uma filha. Essa filha já se casou e também tem um filho, que é meu sobrinho neto. E todos nós adoramos nos reunir, né? A gente se reúne em família, a gente gargalha, a gente tira sarro um do outro, e aí eu vejo, esse é um lar Seitonê. Entenda que o fato de nós nos reunirmos e nós brincarmos e nós nos divertirmos não significa que a gente sempre concorde em tudo, não, tá? A gente também pensa diferente, tem hora que a gente também argumenta mais firme, parece que está brigando, mas não é diferente de um lar desarmonioso. Porque mesmo discordando uns dos outros, a harmonia está estabelecida naquele lar, o amor e o respeito também estão estabelecidos naquele lar. Por quê? Porque nós aprendemos a exercitar cada um dentro do seu papel naquela família, cada um desempenha o autocontrole, que é uma coisa que o mestre disse aqui. E o que é esse autocontrole? Significa você pegar todas essas boas práticas que você aprendeu em casa, na escola, na sociedade, com os seus amigos, todos esses bons preceitos, e colocar em prática em primeiro lugar dentro da sua casa. O professor Seiichi Taniguchi, sagrado mestre Seiichi Taniguchi, ele costumava dizer que o lar é a nossa academia de treinamento espiritual.
Por quê? Porque tudo que acontece fora da nossa casa, a gente pode correr para dentro de casa, que ela é o nosso refúgio. A gente pode decidir não enfrentar as coisas lá do lado de fora de casa, mas dentro de casa não. Por quê? Lembra o que disse o mestre? A casa, o lar, é o local onde nós nos reabastecemos. Ou seja, é o lugar onde nós voltamos a nossa mente para o parâmetro original de harmonia, de paz, de alegria, etc, etc. É ali que a gente descarrega o fardo. Não pegando o fardo e jogando em cima do outro familiar, no meio de uma discussão, descontando em cima dos outros aquilo que não foi prazeroso fora. Não, mas é realmente restabelecendo a harmonia da nossa alma a partir da harmonia desse convívio maravilhoso dos membros da família. Por isso o mestre escreve aqui, ó, quando ele fala sobre o autocontrole, ele escreve aqui na página 236. Ele diz assim, ó, perdão, tá aqui. Se no lar afrouxarmos os freios da alma e gritarmos e esbravejarmos à vontade, dando vazão às nossas iras e irritações, entraremos em choque com os demais membros da família, tal como astros desviados de suas órbitas. Consequentemente, será como se não existisse o lar, apesar de existir a casa. Era assim que eu me sentia antes da minha casa virar um lar do Progredir Infinito. Eu sentia que eu morava numa casa, mas não era um lar. Aliás, em alguns momentos da minha vida, eu imaginava que eu morava no inferno. Pensem como é uma casa desarmoniosa, né? Mas a partir do momento em que nós decidimos que vamos estabelecer a harmonia no lar, essa casa, de fato, passa a se tornar gradativamente o nosso lar. Aí o mestre continua dizendo assim, ó, mesmo que os membros de sua família cometam erros, não lhes passe sermões intermináveis, não vocifere, não faça carranca, não faz cara feia, não faz, como que se diz? Esqueci a palavra, já eu lembro, tá? Em vez disso, serene a mente e fite a imagem verdadeira deles, o eu verdadeiro deles. Veja seu marido ou sua esposa, seu filho, como filhos de Deus que nunca cometeram nem cometerão erros de espécie alguma, tá? E aí, gente, aqui vem um ponto interessante, porque às vezes, quando as pessoas erram fora da nossa casa, as pessoas pisam na bola, as pessoas erram feio conosco, a gente é muito ameno no jeito de falar, olha, eu não gostei do jeito que você falou, não foi bacana o jeito que você falou. Poxa, eu não acho legal quando você faz isso. E às vezes dentro de casa a gente acha que quando a pessoa pisa na bola a gente fala, aí também, olha o que você fez, pelo amor de Deus, você não coopera. Às vezes o mestre chama isso de afrouxamento da alma, por isso que ele fala, quando você afrouxa, o que é o afrouxamento? É você achar que fora de casa você precisa ter o controle, precisa falar com educação, com ponderação, mas dentro de casa não precisa, porque é minha casa, eu falo do jeito que eu quiser. Essa mentalidade de porque é minha casa eu falo do jeito que eu quiser, é que transforma o lar numa casa e depois a casa no inferno. Então, como é que você faz para não afrouxar? Em primeiro lugar, tem educação. Vai pedir alguma coisa? Por favor. Quando alguém fizer, muito obrigado. Né? Ou então, vai passar por ali? Me dá licença, por favor. Eu posso falar com você um minuto? Essa educação é muito importante, né? Esse respeito também à individualidade de cada um. Às vezes, com as pessoas fora de casa, a gente tem essa ponderação porque pensa assim, ah não, com esse amigo eu tenho que falar desse jeito, porque ele é meio assim. Com esse outro já não, eu já posso falar assado. E às vezes em casa a gente não tem essa ponderação. Em casa a gente fala, eu vou falar, eu tenho que falar, eu vou falar mesmo, falo mesmo. Eu tinha que falar, falei mesmo. Não, em casa também a gente tem que falar. Puxa, é o pai, né? O pai, ele merece um respeito. Não quer dizer que os irmãos não mereçam respeito, mas o pai merece um respeito diferente dos meus irmãos. Então, de que jeito que eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos? E não é por ser irmão que não mereça o respeito? Não, mas eu posso falar de um jeito mais informal? Posso. Então, de que jeito eu vou falar? Ah, desse jeito. Mas precisa ter educação, ponderação, tudo isso, né? E aí, de que forma que nós fazemos, então, para colocar essas práticas dentro de casa? Então, manifeste amor nas suas palavras, nas suas atitudes.
Elogie os membros da sua família. Você gosta de receber elogio? Então, quem gosta de receber tem que primeiro aprender a dar. Quem gosta de receber eu te amo tem que primeiro dizer eu te amo. Sorria dentro de casa, ria dentro de casa, brinque com os familiares. Ah, os meus familiares não gostam de brincar, então comece brincando com você mesmo. Quando você ri de si mesmo, as pessoas também se desarmam falando, ah, olha como é legal rir de si mesmo, eu também vou rir de mim mesmo. E aí todos começam a rir juntos, não é debochar um do outro, mas é a gente rir junto da nossa realidade, brincarmos e tudo mais. Abrace, faça carinho, afague, cuide. Por quê? Ninguém veio parar numa determinada família por acaso. Aliás, esse é um assunto que eu também quero tratar um dia aqui no nosso papo de vida cotidiana. Eu quero falar como é que a gente vai parar numa determinada família. Mas isso não é assunto para hoje não, tá? Quem sabe na próxima. Aliás, me ajude. Como vamos fazer as próximas conversas sobre vida cotidiana? Coloque aqui no chat o que você gostaria que fosse tratado nesse nosso bate-papo de sexta-feira à noite, vida cotidiana. Coloque no chat e a gente vai incorporando, colocando gradativamente. Por que nós brigamos em casa? Quando a gente quer que a nossa vontade prevaleça. O que você quer mais? A sua vontade prevalecendo ou um lar que progride infinitamente, um lar harmonioso? Então seja você o primeiro a dar o seu passo. Que tal colocarmos em prática a partir de agora? Nossa conversa está terminada aqui, mas agora é a hora de praticar. A gente se encontra de novo próxima sexta, 20 horas. Eu espero por você. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seiichi Onoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!